Rádio Gilão, em 98.4 Tavira e 94.8 Algarve e online radiogilão.com. Sempre consigo, em cada dia. E é o tal dia da semana em que temos o Pela Sua Rica Saúde, os profissionais de saúde que connosco gentilmente colaboram, que para nós é um gosto, é mesmo um privilégio. E hoje temos aqui uma dupla fantástica, a doutora Ana Carolina Ramos, doutor Rui Miranda. Muito bem-vindo! Olá a todos! Que bom contar com a vossa colaboração. Eu acho que vamos ter aqui, como se diz, pano para mangas, para partilhar lá para casa muitas e diversas sugestões, porque toda a gente vai ficar com atenção, porque quando se fala de saúde, assim deve ser. Vou iniciar pela doutora Ana Carolina. Primeiro. Sim, porque as senhoras primeiro. Doutora Ana Carolina, bem-vinda. Obrigada. Já agora falar um pouquinho da doutora Ana Carolina, médica, sei que está há pouco tempo aqui entre nós, fala um bocadinho. Estou aqui desde janeiro a começar o meu internato em Medicina Geral e Familiar com o meu orientador, que é o Dr. Rui Miranda. Que bem. Não podia estar melhor. Sim, ele que não está a ouvir, sente-se bem? Tavira está a tratá-la bem? Muito bem, muito bem recebida. Obrigada, Dr. Eu estou a tentar. O Dr. Rui Miranda, bem-vindo. Obrigada. Bem, então vamos lá aqui à vossa proposta para hoje, que é muito importante. Ainda por cima vamos falar aqui de uma coisa que diz respeito a todos nós, preocupações que temos, ou familiares, ou próximos. Vamos falar de doenças cardiovasculares e mitos. Pessoas pensam que sim, pensam que não, e não sei o quê, não sei quanto, mas vou deixar isto para alguma dúvida. Posso perguntar? Então, vamos lá saber. Esta história dos mitos está-me a deixar aqui curiosa. Algumas coisas que pensamos que sim, afinal não. É isso? É isso. Tem-nos aparecido na consulta algumas pessoas que têm umas crenças erradas acerca deste tema, e então pareceu-nos bem começarmos por abordar aqui alguns mitos relacionados com os fatores de risco cardiovascular. Nomeadamente o colesterol, a hipertensão e também a medicação para essas questões que as pessoas também têm sempre muitas dúvidas acerca dos efeitos secundários e assim. Sim, e às vezes o que tomam, se podem tomar, não é? Às vezes também outras coisas, se podem tomar o comprimido com isto, com aquilo, com bebidas alcoólicas, já toda a gente sabe, não, mas às vezes há aqui, também estou a pensar alto. Isso é para tomar sempre, se é para tomar às vezes, sim, se é para tomar dia sim, dia não. Sim, o dia que se sentir pior, não sei o quê. A doutora Ana Carolina vai. Doutora Ana Carolina, queremos saber tudo. Então, antes de mais, para uma pequena introdução, vamos falar sobre quais são os fatores de risco cardiovascular. E eles são essencialmente a hipertensão arterial, o colesterol elevado, o tabagismo tem um grande peso, se a pessoa tem diabetes ou não, e se ela está mal controlada ou está bem controlada, o sedentarismo e a obesidade, que também é uma pandemia hoje em dia, e a história familiar também é muito importante, o componente da genética. Conta muito, não é? Conta muito. Conta muito. Estes são os fatores de risco mais importantes, não é? E as pessoas sabem, a tensão alta, o colesterol alto, sim, a questão da diabetes mal controlada, que tem a ver com o açúcar. Hoje íamos nos focar mais aqui na parte da tensão alta, nas doenças do coração, e eu tinha já uma primeira pergunta aqui para a Ana Carolina, porque às vezes uma sensação que tenho dos meus doentes é que só os velhos é que têm problemas de coração. Sim. Esta coisa dos problemas de coração e os problemas do colesterol são doenças dos mais velhotes. Carolina. Bom, isso é um mito. Pois. Embora seja mais frequente nas pessoas mais idosas, existem muitas pessoas novas que também têm hipertensão arterial. Nós até começamos a medir a partir dos 40 e vão aparecendo alguns, não é assim tão pouco frequente, que têm a tensão alta e muitos deles é genética. Aos 40 anos e pessoas mais novas geralmente é a genética, mas a questão da má alimentação que nós fazemos hoje, muitos alimentos processados que vêm em plásticos, o sedentarismo, falta de exercício físico, mesmo o stress pode contribuir para o desenvolvimento de hipertensão arterial em pessoas mais novas. Nós fazemos isso tudo, comemos mal, andamos num stress e pronto, portanto estamos aí. Passamos o dia sentados. Mas podemos fazer ao contrário. Devemos comer bem, porque há, por exemplo, a nossa dieta mediterrânica, nós temos forma de comer melhor, temos de ter muito cuidado com o sal, como também estava a dizer a Ana Carolina, podemos não fumar e podemos fazer exercício físico. E já vamos falar disso daqui a bocadinho mais à frente, todas as pessoas têm condições para fazer exercício físico. Às vezes uma caminhada é algo... O município tem uma oferta aqui gratuita. Era isso que nós também queríamos
transmitir, porque há iniciativas por parte da Câmara Municipal que são ótimas para fomentar a prática de exercício físico e para evitarmos estas doenças mais velhotas, que estão mais associadas aos velhos, mas que não são assim, não é? Porque muitas das vezes eu também ouço dizer, Ana, isto não é preciso termos sintomas primeiro, o colesterol não dá sintomas, não dá dores de cabeça, ou a tensão também não é, eu só tenho que me preocupar com isso se tiver sintomas? Pois, esse é outro mito. É que a hipertensão arterial é conhecida como o assassino silencioso, não dá sintomas nenhuns, até que muitas vezes a pessoa acaba por ter um AVC ou um ataque cardíaco. Se teve um sintomas, olha, é mau sinal já está. É mau sinal, se tiver sintomas já é muito mau sinal, provavelmente já tem hipertensão há muito tempo e tensão muito alta, sem estar controlada. Por isso é uma doença silenciosa, não costuma dar sintomas nenhuns, as pessoas têm de ir medindo. E este é um dos primeiros mitos que nós gostávamos de transmitir a todos. Ficar o recado lá para casa, ficar o recado lá para casa. Às vezes nas consultas eu digo isso mesmo, não vamos estar à espera dos sintomas da hipertensão. E eu digo mesmo, sabe quais são os sintomas da hipertensão? Os sintomas da hipertensão são um infarto ou são um AVC. Porque antes disso, os valores de tensão podem estar mal controlados, os valores do colesterol podem estar mal controlados e a pessoa não tem qualquer sintoma. Portanto, é preciso desmistificar isso, não vamos estar à espera que haja sintomas, porque quando os sintomas já aparecem, a sua forma de apresentação pode ser um quadro já grave, como um ataque de coração ou uma trombose. Portanto, o infarto agudo de miocárdio ou o AVC. E temos que atuar muito antes disso na sua prevenção. Pronto. E basta como é que a gente depois evitamos estes problemas do colesterol e da tensão? Basta fazer medicamentos, Ana? Não, temos de ir também aos fatores que desencadeiam estes problemas, não é? Alterações na dieta, começar a prática de exercício físico e evitar e cortar com o tabagismo e o álcool também ajuda. A medicação pode ser introduzida para ajudar numa fase inicial e para ajudar a manter, mas se conseguirmos complementar com alterações do estilo de vida, vai ser muito mais fácil o controlo e até pode permitir que se introduzam doses mais baixas de fármacos. Claro. Eu costumo dizer, por exemplo, no controle da tensão arterial ou da diabetes, faz pouco sentido que obviamente, muitas das vezes temos que controlar com medicação. Se a tensão está alta, se o açúcar está muito alto, temos que fazer medicação para controlar isso. Mas faz muito pouco sentido a pessoa de manhã tomar o comprimido para a diabetes e a seguir comer um pastel de nata ou um bolo. Portanto, a medicação não faz tudo. É muito importante haver adesão à terapêutica, tomar os medicamentos todos os dias como o médico de família recomenda, mas é muito importante também não descurar o tratamento que nós dizemos não farmacológico, ou seja, o tratamento que tem a ver com o estilo de vida. Não fumar, e deixem-me pôr aqui a tónica no tabaco, porque o tabaco é o principal fator de risco cardiovascular, mais importante até que a tensão e mais importante que o colesterol. O tabaco é aquilo que está mais associado às doenças cardiovasculares. Nós, às vezes, quando falamos do tabaco, falamos muito da questão dos cancros, falamos muito das doenças respiratórias, mas o tabaco mata pela doença que causa no coração. Porque o tabaco estraga todas as nossas artérias, quer as artérias que irrigam o coração, quer as entopa as canalizações. Entopa as canalizações. E fazem uma mistura, agora para ligar à questão também do colesterol, fazem uma mistura bombástica quando falamos também do colesterol. Portanto, tabaco e colesterol entopem a canalização de uma forma muito complicada. Pronto, e nós sabemos que o infarto e os AVCs é uma doença muito prevalente, é a principal causa de morte em Portugal são as doenças cardiovasculares, e mesmo quando não se morre, porque há pessoas que têm infarto ou têm AVCs e não morrem, claro, mas ficam muitas vezes com muita incapacidade. Sim. É aquele doente que teve o AVC e ficou sem mexer o braço ou sem mexer a perna, é o doente que teve um infarto e ficou muito cansado com a sua insuficiência cardíaca. Agora, se calhar, se pensássemos mais aqui na parte da tensão arterial, então, se não dá sintomas, como é que a gente deve fazer para perceber? O que é que tu recomendarias, Ana? Carolina? Eu recomendaria a medição da tensão arterial em casa. Isso mesmo. E não é preciso ser muitas vezes. Estudos dizem que basta uma vez por ano
uma medição isolada. Claro que não vamos medir num pico de stress quando estamos muito ansiosos, não é? Mas num dia em que estejamos relaxados em casa, uma vez por ano medir, e se tivermos uma tensão com os valores ótimos, é sempre a rondar os 120 de máxima e 80 de mínima. Mas digamos que se tivermos, os valores que nos começam a preocupar é se tivermos uma tensão alta uma tensão máxima de mais de 140 e uma mínima de mais de 90. Se isso acontecer, se calhar é melhor procurar ajuda médica para vermos se é um caso isolado ou se é algo que se arrasta no tempo. Que é, usando uma linguagem que também às vezes o 140, 190, sim. é aquilo que as pessoas conhecem como, portanto, tensão ótima 12, 8, e a tensão estará adequada até aos 14, falando de uma população genérica, depois há particularidades, mas para a grande população, acima dos 14 de máxima e 9 de mínima, já temos que nos preocupar. Pronto. Há aqui, se me deixares, Ana, mensagens lá para casa, como é que a gente deve medir a tensão arterial. A Ana Carolina já explicou. Portanto, é assim, se a tensão estiver até relativamente bem controlada, podemos fazer uma medição uma vez por ano, para ter a certeza que as coisas estão. Qual é o melhor sítio para medir a tensão arterial? Sabe? Não é o centro de saúde, não é a farmácia. O melhor sítio para medir a tensão arterial é em casa. Por isso é que é muito importante, nós fomentamos que a pessoa... No nosso ambiente. Isso mesmo, é em casa, e é muito importante que o façamos nas primeiras horas da manhã, idealmente nas primeiras horas da manhã. E depois, pronto, temos de ter um aparelho que seja validado, fiável, mas é relativamente... já é acessível termos um bom aparelho. Nós recomendamos sempre os aparelhos que medem no braço. Os do punho são um pouco fiáveis, mas os que medem no braço já são bons. Tem que se ter cuidado de usar uma braçadeira que seja adequada ao tamanho do braço, e isso na farmácia eles ajudam. Depois é muito importante, nos 30 minutos antes de medir a tensão, que a pessoa não fume, que não beba bebidas alcoólicas, que não beba café e que não faça exercício. E é muito importante estar pelo menos 5 minutos sentado, a relaxar, antes de medir a tensão. Porque se eu estiver a correr em casa, uma azáfama de um lado para o outro, sento-me no sofá e meço a tensão, não é assim que se deve fazer. Ok? Portanto, outra coisa importante, não ter vontade de ir à casa de banho, nem xixi. A pessoa estressa. A pessoa fica com valores de tensão mais altos. Portanto, mas, grosso modo, é ter este cuidado. Não beber bebidas alcoólicas nem café, não fumar, para os fumadores, e na meia hora antes de se medir, e está pelo menos 5 minutos sentadinho, descansado, a relaxar, antes de medir a tensão arterial. Depois deve-se medir numa cadeira, apoiar o braço numa mesa, mais ou menos ao nível do coração, e fazer a medição com o aparelho. E fazer o registro. É muito importante. Os meus doentes sabem que eu insisto muito que me tragam os valores da tensão arterial de casa, porque esses são muito importantes. Claro. Portanto, façam esse registro e depois levem ao vosso médico familiar, a doutora Ana Carolina, que é para ela depois orientar e perceber como é que as coisas estão. No centro de saúde é sempre uma confusão. Chegou a hora da consulta, mas eu estive à espera e não sei, é um stress, porque quando chega ali não pode não corresponder. Exatamente. A medição, nós também fazemos a medição no centro de saúde, mas nós médicos, isto é uma diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia. Os valores que são mais fidedignos para fazer o diagnóstico e para fazer o seguimento da hipertensão são aqueles que nós medimos em casa. Okay? Isto é uma mensagem lá para casa, a fazer a medição. Eu costumo dizer, se nós não medirmos a tensão, não sabemos como é que ela está. Possível. Puxando atrás da conversa, a tensão não dá sintomas. Portanto, se fizermos, temos que fazer essa medição para depois perceber como é que ela está e fazermos o diagnóstico correto. Outra coisa, Ana, a tensão arterial tem valores diferentes para idades diferentes. Os mais novos podem ter tensões mais baixas, os mais velhos podem ter tensões de 15 ou 16 ou 17. Já definição de tensões para as pessoas, é curioso também saber isso. Sim, nós na nossa prática clínica, quando são pessoas mais velhotas, como têm o risco de quedas, e que nós não queremos que isso aconteça, porque depois podem aleijar-se e partir o colo do fémur, podem ter outros problemas. Nós, quando são pessoas mais velhotas, evitamos ser tão rígidos nos valores. Enquanto que uma pessoa mais nova, se calhar nós queremos mesmo ali o livro 12-8,
numa pessoa assim com mais idade. Nós já se tiver um 14-9, a gente já não se vai chatear tanto com isso, porque também acaba por, em idades mais avançadas, ser um pouco protetor contra as quedas. Porque as quedas causadas por baixa tensão ou por se levantar muito rápido. E tentar, temos nas pessoas que são muito idosas, sim, nós não queremos valores de tensão muito baixos. Pois, sim. Pronto. E então temos esta bitola mais larga, portanto podemos ser mais permeáveis. Mas dizer que a tensão de 12/8 é para as pessoas que têm 40, 50, 60, pessoas com 70 anos que são muito ativas, ok? Portanto, os valores têm que ser ótimos, só nas pessoas, como a Ana Carolina disse muito bem, mais idosas, somos mais permissivos porque não queremos o contrário, não queremos hipotensões, tensões muito baixinhas, a quebra de tensão que faz com que a pessoa possa desmanhar e cair. E Ana, estávamos a falar que a gente passava muitas vezes medicamentos para controlar a tensão, quando as pessoas começam a tomar o comprimido, a tensão fica curada. É uma coisa que nos acontece muito na consulta, já assisti algumas vezes, das pessoas chegarem lá e dizer, tenho medido a tensão nestes últimos dias, como tem estado boa, deixei de tomar a medicação. Uau! Não está certo, isto é um mito, porque a hipertensão é uma doença crónica. A pessoa tem tido a tensão boa nesses dias por causa da medicação. Porque está a fazer a medicação. Se deixa de fazer, a tensão provavelmente vai voltar a subir. E depois ainda tem outra coisa que também não é muito boa, que é a pessoa deixa de se preocupar e então desleixa-se um bocado, já estou boa, já não tenho nada, e pode-se desleixar um bocadinho na medicação e na atividade física. Por isso, quando se começa a fazer a medicação para a hipertensão, temos de ter noção que até que o médico diga ao contrário, é para fazer sempre. Sempre na dose recomendada, mesmo que a tensão ande boa nos dias anteriores e nesses dias. O suposto é que a tensão ande boa por causa da medicação. Claro, a medicação é feita para controlar. Exatamente, a hipertensão arterial, uma pessoa que tem hipertensão arterial não vai deixar de um momento para o outro de ser hipertensa, a não ser que altere muito o estilo de vida. Mas isso é algo que demora algum tempo. Por isso, quando se começa a tomar a medicação, é para fazer até que o médico diga ao contrário. Quer a tensão alta, quer o colesterol alto, são doenças crónicas. Nós, infelizmente, não temos um tratamento que cure. Se eu tiver uma pneumonia, tomo um antibiótico e fico curado. A hipertensão não é assim. A hipertensão é uma doença crónica para a qual, infelizmente, não temos um comprimido que cure, mas temos um comprimido, temos medicamentos que controlam a tensão arterial. E é muito importante que a pessoa, é lógico, quando toma a medicação, a tensão fica mais baixa, fica controlada. Se parar de tomar, ela vai subir. Claro. E explicar que às vezes basta um dia em que a tensão esteja mais alta para poder ocorrer um evento, está bem? Naquele dia enerva-se mais, come mais sal e as coisas podem correr mal. Portanto, é muito importante a questão da adesão terapêutica. Um dos problemas que nós temos é que aumenta muito a probabilidade de ter estas doenças graves como os infartos e os AVCs, as tromboses, é que as pessoas deixam de tomar a medicação. Portanto, uma mensagem importante, aquela que a Ana Carolina disse, que é continuar a tomar a medicação porque ela controla ela é feita para controlar, alta. Portanto, é feita para controlar. E isso também se pode passar, quando falamos dos mitos do tratamento do colesterol, isso também é verdade. Ana Carolina, depois uma outra coisa que eu tinha aqui, assim, em termos de mitos, é que falámos um bocadinho já há bocadinho, basta fazer os medicamentos para controlar a tensão arterial, ou aqui na parte da hipertensão tu recomendas mais alguma coisa? Sim, recomendo termos atenção ao sal. Nós somos uma população que come comida muito condimentada. É importante fazermos a redução no sal da alimentação, praticar alguma atividade física. Não é preciso que toda a gente vá para o ginásio e participar em provas de alta competição. Uma caminhada uma vez por dia de 20 minutos, meia hora, é o suficiente para controlar a hipertensão e o colesterol. Tentar, não é muito difícil nós tentarmos controlar o stress, mas pelo menos arranjar estratégias para não andarmos com muita ansiedade, muito stress diariamente, porque isso também pode provocar a hipertensão. Caminhada ajuda. Era isso que eu ia dizer. Ajuda. O exercício físico ajuda no controle. Matamos dois coelhos com uma cajadada só. Controlamos o stress, diminuímos o peso, e mesmo que não diminuamos o peso, só pelo facto de fazermos exercício
A tensão, o exercício físico é uma coisa fantástica. Controla a tensão, controla colesterol, controla açúcar, controla a ansiedade, melhora-nos depois as articulações, pomos o coração a trabalhar. Ajuda a dormir melhor. Ajuda a dormir melhor. O exercício físico é aquela panaceia que serve para controlar um conjunto grande de problemas de saúde. Portanto, é qualquer Voltando coisa atrás, importante. e cada vez nos mexemos menos, como é que não devemos andar com estes problemas todos de saúde? É muito importante a parte do exercício físico. O estilo de vida é muito importante. Portanto, uma outra mensagem que queríamos deixar hoje clara é a medicação é muito importante, mas o estilo de vida que temos também é muito importante para o controle destes problemas de saúde. Não caminhamos nada, andamos de carro para todo lado e... Às vezes são coisas simples como essa, em ir às compras a pé, ou quem vai... Às compras não dá muito jeito. Pois é verdade. Os sacos. Mas aquelas coisas mais... Mas às vezes compra sim, o básico, o pão, era sim. isso que eu estava-me a referir. Ir ao pão, aquela mercearia que temos no próprio dia, é possível fazer. Às vezes quem ainda trabalha... às vezes é possível fazer o caminho para o trabalho. Deixar o carro um pouquinho mais longe. Ou ir a pé para o trabalho. Ou isso. Em algumas pessoas agora não numa altura do ano podem. tão boa. Agora numa altura do ano tão boa, claro, por exemplo. Aproveitar o sol também. Sim, é verdade. Olha, Ana, estava aqui a pensar, agora mudávamos de tema para a questão do colesterol, porque é um tema que também é muito perguntado pelos doentes e há muitas dúvidas. O colesterol é todo bom? Há um colesterol bom? Há um colesterol mau? Que é uma pergunta que muitas vezes nos fazem, não é, Ana Cristina? Não, o colesterol não é todo igual, e temos o colesterol bom e o colesterol mau, e aquilo que nos preocupa é o mau, que é o que muitas vezes está associado aos maus hábitos de alimentação. Por isso é que ele é mau. Preocupa. Que é o que está mais associado à má alimentação. E é o que nós temos de ter controlado. Quando prescrevemos medicação para o colesterol, é este colesterol que nos preocupa. É o mau, que a título de curiosidade é o LDL. Sim. O HDL, se estiver alto, é ótimo, é protetor, tem um efeito protetor. Temos o LDL, que é o mauzão, e temos o HDL, que é o bom. E depois temos que, em termos de alimentação, podemos ter algumas estratégias para diminuir o mau, e essas estratégias passam muito pela questão das gorduras que não são saudáveis, as polissaturadas, não é? Aquelas que vêm nas carnes vermelhas, que vêm nas gorduras como a manteiga, como o leite gordo, como os queijos, como alimentos processados, os bolos, as bolachas. Uma mensagem que às vezes passamos na consulta é tudo o que vem dentro de pacotes não é bom. Pois, sim. Comida refinada, portanto, tudo o que vem processado não é bom. O que vem no pronto a comer normalmente também não é bom. Portanto, comemos menos comida processada, menos pronto a comer e comer mais legumes, substituir a carne vermelha por carnes brancas, sem pele. Portanto, e há mesmo estratégias para melhorar um bocadinho o colesterol bom. Quais são as estratégias para melhorar o colesterol bom? Se calhar a Ana Cristina vai dizer que eu sou muito repetitivo, mas fazer exercício aumenta o colesterol bom, deixar de fumar aumenta o colesterol bom, e parece que há algumas gorduras, aquelas que estão no nosso peixe da nossa costa, nas sardinhas, nas cavalas, que são uma coisa deliciosa, e também no salmão, são peixes ricos em gorduras saudáveis, que parecem que aumentam um bocadinho o tal colesterol bom. Portanto, e alguns frutos secos. Sem exagerar. Sim, sem exagerar. Pronto. Portanto, evitar as gorduras saturadas, a manteiga, substituir a manteiga pelo azeite, o nosso azeite da dieta mediterrânica, não comer batatas fritas, pronto, os fritos, ok? Estes são os alimentos que nos aumentam o colesterol mau. Se não aumentam o colesterol mau, a gente não quer isso. E, portanto, ter esta noção de que há um colesterol mau que nós temos que baixar e um colesterol bom que temos que aumentar. Isto também só afeta as pessoas mais velhas, Ana? Não, tal como a hipertensão que já falamos, as pessoas mais novas também podem ter o colesterol alto. Se comerem mal, fatores genéticos também influenciam, o sedentarismo e a obesidade, então influencia mesmo muito para o colesterol alto. Por isso não é um problema dos idosos, é um problema de toda a gente que não se tenta tratar um bocadinho melhor. O colesterol é um bichinho terrível, não é? Isso é gente jovem que até que se mexe e o colesterol anda ali a picar-lhe os miolos. São só as pessoas gordinhas que têm o colesterol alto? Não, as pessoas magrinhas também podem ter. Tem também um grande fator genético. E tem de se ir vigiando. Qualquer pessoa tem de vigiar o colesterol. Esta mensagem de que é muito genético
que há um componente genético. Portanto, se o meu pai, se a minha mãe, se o meu tio têm colesterol alto, ou se tiveram, é muito provável que eu também venha a ter. E se eu tiver o colesterol bom, a Carolina, é preciso, não preciso me preocupar com a alimentação? Não, temos sempre de nos preocupar com a alimentação, mesmo que tenhamos o colesterol em níveis adequados, temos de ter sempre cuidado, porque é algo que pode a qualquer momento ser alterado. Portanto, podemos ter hoje o colesterol bom, em valores adequados, e daqui a alguns tempos, a comer mal, ele vai disparar. O resultado das neiras, alimentares. E se o meu colesterol não estiver bom, há medicação que eu posso fazer? Há medicação, várias medicação diferente, e geralmente aquelas que as pessoas mais tomam e que são mais conhecidas são as estatinas. Ui, isto agora é outro. Já ouviu falar das estatinas, Ana Cristina? Não. Mas andam más línguas a falar muito mal das estatinas quando não há razão para falar mal das estatinas. Ok. Portanto, está aí uma questão de mito. Exatamente. Um mito muito grande, que é se as estatinas são perigosas e se fazem muito mal à saúde, fazem mal aos músculos. Ana Carolina, o que é que tu achas? Explica-nos isso tudo, que já começamos a ficar... Eu e os ouvintes lá em casa já estamos assim Não, mas a Ana Carolina vai explicar. Anda aí uma epidemia contra as estatinas, que parece que são a causadora de todos os males que existem, mas não é bem assim. As estatinas salvam vidas diariamente, controlam muito o colesterol e são muito eficazes no controle do colesterol. Efetivamente têm alguns efeitos secundários, como toda a medicação. Tudo o que nós tomamos, até um simples Benuron, pode ter efeitos secundários. E as estatinas também têm alguns. É verdade que pode dar, em algumas pessoas, dor muscular, mas os estudos indicam que só 9% dos pacientes é que têm dores musculares quando começam a tomar estatinas, e desses 9%, 90% essas dores musculares nem sequer estão associadas com as estatinas. Por acaso, surgiram na ocasião. Por isso, associar estatinas a dor muscular é muito redutor. Não faz sentido, é um problema, é uma situação que não tem qualquer tipo de fundamento em estudos realizados e que não deve ser o que leva as pessoas a deixarem de tomar essa medicação, porque, repito, que as estatinas salvam vidas. Isso é para fazer. Eu, quando preparei para vir aqui falar convosco, estive a ver os dados. São 200 milhões de pessoas que fazem estatinas em todo o mundo. Okay? E eu, que já tenho alguns anos de médico, devem-se contar pelos dedos de uma mão, e mesmo assim se calhar só 2 ou 3, é que de facto tiveram que parar a medicação com as estatinas porque tiveram algum efeito secundário. E a Carolina estava a dizer, eu digo muitas vezes a minha consulta, é lógico que todos os medicamentos têm efeitos secundários. Claro. Costumo dizer que o medicamento que eu dou para a febre, o Benuron, o paracetamol, que eu dou para os meus miúdos, quando eles têm febre, pode causar insuficiência hepática, pode destruir o fígado. Portanto, todos os medicamentos podem ter efeitos secundários. Agora, aquilo que a Ana Carolina disse muito bem, são muito poucos os doentes que têm esses sintomas, e quando têm esses sintomas, em 90% não tem a ver com esta estatina em particular. E aquilo que a Ana Carolina, vou repetir um bocadinho a Ana para reforçar este ponto. As estatinas diminuem muito a probabilidade de eu ter um infarto ou de ter um AVC. Então temos que colocar aí na mesa causa e efeito, o que é que... Exatamente. Eu muitas das vezes, e quando estou a prescrever uma estatina, aquilo que eu digo é que o medicamento não é para o colesterol. E de facto não é. Aquele medicamento serve para diminuir a probabilidade de eu ter um infarto, se diminui a probabilidade de eu ter um AVC. E não são só os doentes mais velhos que têm que fazer este tipo de tratamento. Porque, como a Ana Cristina estava a dizer muito bem, o colesterol entope as artérias. Não faz sentido eu tratar isto quando as artérias já estiverem completamente entupidas. Claro. Eu tenho é que prevenir isto antes. Que aconteça. Com as medidas não farmacológicas, que já falámos, mas também com este tratamento. Quer um número. Se eu tiver um colesterol mau de 120 e se eu passar para 90, se eu tirar 30 pontos a isto, eu diminuo em 25% a probabilidade de eu ter um infarto ou ter um AVC. Espetáculo. Mas isto faz muita diferença.
faz muita diferença. E em muitos doentes nós conseguimos reduzir 60 pontos ou mais. Portanto, depende também do risco cardiovascular que a pessoa tem. Claro que nós temos de ter, uma mensagem também se calhar importante de dar aos nossos ouvintes, quanto maior for o risco cardiovascular daquela pessoa, se a pessoa fumar, se a pessoa tiver diabetes, se a pessoa já tiver tido um infarto, o valor-alvo é muito mais baixo do que uma pessoa mais nova que não tenha fatores de risco. Portanto, o valor-alvo, nós estamos aqui 3 pessoas neste estúdio e provavelmente temos 3 valores-alvo. Claro. Se calhar a Carolina pode ter um colesterol mau até aos 130, eu tenho que ter um colesterol mau abaixo dos 100, e como sei que a Ana Cristina fuma... Poxa, ainda isso deve ser lá para a escala. Tem que ter pelo menos do que 70, ok? Portanto, ou seja, aquela coisa de olharmos para as análises e o colesterol está o total menos do que 200 está bom, mais do que 200 está mal, isso não é assim. Não é assim, cada caso é um caso. É importante ter o apoio do médico de família, que fazemos essas continhas e percebemos qual é o objetivo para aquela pessoa em particular. E depois a gente toma a statina e ficamos curados. Não, tal como a hipertensão arterial, o colesterol alto é uma doença crónica. Portanto, mesmo que tomemos a medicação e que o colesterol volte ao normal, ou que é suposto ser, os valores que é suposto ser, se deixamos de tomar a medicação, o mais provável é que a volte a subir. Pois. Portanto, a partir do momento em que se começa, até que o médico diga ao contrário, é para tomar sempre, mesmo que ele ande controlado. Porque se pararmos de tomar a medicação, o colesterol volta a subir. Portanto, é outra doença que infelizmente não tem cura. Fazemos a medicação para controlar sempre. Durante quanto tempo, eu quando prescrevo este medicamento a um dos meus utentes, digo uma coisa que é verdade. Porque eles perguntam-me, então, doutor, e agora? Durante quanto tempo é que eu vou fazer esta medicação? Sim. E eu, um bocadinho num tom provocatório, mas também para tentar transmitir a mensagem correta, digo, olha, vai tomar enquanto não quiser ter um infarto ou um AVC. Está explicado. Quando quiser ter um infarto ou um AVC, deixa de tomar. Como em princípio nós não queremos ter nem um infarto nem um AVC, temos que fazer esta medicação sempre. Porque se o colesterol aumentar, voltamos a ter um risco maior. Portanto, a mensagem aqui importante o colesterol também é uma doença silenciosa, não dá sintomas, entope-nos a canalização, para usar as palavras da Ana Cristina, mas entope-nos as artérias, sim. Aumenta o risco de termos um infarto ou um AVC e exige um tratamento continuado, muito provavelmente até ao final da vida, portanto... E que a pessoa vá fazendo o tratamento e que um dia, quando partir, que não tenha sido por isso. Isso mesmo. Palpita-me que tem que voltar mais vezes cá, porque ainda ficou muita coisa para dizer. Ok. Fica combinado? Fica combinado. Aceita um desafio? Com certeza. Foi tão bom receber-vos aqui. Obrigada mesmo. Muito obrigado. Bom fim de semana. Um privilégio. Então. Muito obrigado. Igualmente. A música que nos une. A informação que nos liga. Sintoniza a proximidade em 94.8 ou 98.4 FM. Leve-nos também em radiogilão.com.